Bom dia, você que está partilhando conosco esse devocional, que a graça e a paz de Jesus Cristo possa alcançar você aí na sua casa, onde você se encontrar. Eu queria compartilhar esse devocional lendo um versículo que encontra-se em Lucas, capítulo 22, versos 40, que diz: Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Queria, um devocional em poucas palavras, dizer o seguinte, que vamos falar de algo muito importante na vida do cristão, que é a oração. Mas eu queria trazer um ponto que é a oração por nós mesmos, porque é muito interessante que a Bíblia manda que nós devemos orar pela cidade, orar pelas nações, orar pelas autoridades, mas nós não teremos nenhuma condição de fazer essa oração se nós não estivermos com a nossa vida no altar de Deus. E aqui Jesus, nesse trecho das Escrituras, no momento de Getsêmani, no momento pesado, no momento difícil, ele disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. E ele saiu, se distanciou um pouco para orar, e quando voltou achou eles dormindo. O que acontece? Nos momentos que nós mais precisamos orar, são os momentos mais difíceis para nós orarmos. Por isso a importância de nós orarmos por nós mesmos. Jesus vai dizer que em Mateus capítulo 26, versículo 41, que além de nós orarmos por nós mesmos, precisamos vigiar. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Tiago vai dizer que nós precisamos orar uns pelos outros. Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ou seja, nós precisamos entrar em todos esses lugares de oração que a Bíblia fala. Mas se nós não tivermos com a nossa vida no altar, se nós não estivermos orando por nós mesmos, para que não entremos em tentação, nós não teremos lugar também de ir a esses outros lugares da Bíblia. Por isso eu queria trazer esse ponto para a sua reflexão, para a minha reflexão, nesse devocional. E também Jesus vai repetir isso, quando ele vai ensinar os discípulos a orar na oração modelo, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Ele vai dizer novamente: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, nós precisamos do socorro do céu, através da nossa oração por nós mesmos, para que não entremos em tentação. Para encerrar, eu queria deixar uma oração que um homem chamado Agur fez, que Salomão descreve no Provérbio 30, que diz assim: duas coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Assim como essa oração de Agur, nós precisamos orar por nós também, para que então nós tenhamos condição de entrar nos outros lugares de oração que a Bíblia manda que oremos, conforme eu falei: orar uns pelos outros, orar pelas autoridades, orar pela igreja, orar pela liderança. Mas nós não teremos condição de entrar nesses demais lugares da oração se não orarmos por nós mesmos, para que não entremos em tentação. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu espero acrescentar algo na sua caminhada de fé, em nome de Jesus. Amém.